Olá pessoal, hoje eu deveria estar gravando para vocês o vídeo de magnetismo animal. Porém, um post com 2 perguntas me chamou a atenção no Facebook. As perguntas já devem estar na tela para que vocês possam ler. Apenas uma destas se direciona a ateus, então responderei apenas esta. A pergunta em si não é nada de novidade, já respondi versões desta inúmeras vezes no Facebook. E imagino que vocês também já devem ter feito o mesmo com a versão que se aplica a vocês, sejam teístas ou ateus. Ou, quem sabe, talvez seja a primeira vez que alguns de vocês estejam vendo estas perguntas. Em todo caso, ao responder desta vez no Facebook, eu fiz de uma forma mais lúdica, mencionando a manopla do infinito, usada pelo vilão no 3º filme dos Vingadores. Mas essa brincadeira levou a uma reflexão séria, e é disso que trataremos hoje, junto com alguma informação de contexto sobre o universo Marvel dos quadrinhos, no caso de querermos saber qual seria o resultado da disputa hipotética entre a minha pessoa com a manopla e qualquer divindade. Não tratarei da segunda pergunta, pois ela é direcionada a ateístas e eu sou um ateu, e falar sobre o que outras pessoas teriam para opinar no caso poderia levar a espantalhos, e eu pessoalmente prefiro ser intelectualmente honesto. Antes de mais nada, minha resposta foi que nesse caso da existência de uma divindade ser demonstrada e justificada pela ciência, ele é tão remoto que nesse cenário seria muito provável que eu teria acesso à manopla do infinito e poderia resolver os problemas causados por tal divindade, seja ela qual for. Mas também quero deixar claro que posso demonstrar algumas capacidades que superam, por exemplo, o deus abraâmico, mesmo sem a manopla do infinito, no caso hipotético deste existir para fins de debate. Na verdade, praticamente qualquer ser humano pode fazer o mesmo em mais de uma forma. Mas isso é assunto para outro vídeo e envolve alguns dos paradoxos relacionados às alegações sobre divindades. Alguns de vocês podem estar se perguntando por qual motivo eu considero tal ocorrência tão improvável. Simples. Não apenas não existe nenhuma evidência para corroborar a existência de qualquer divindade, como também, cada vez que se testa qualquer alegação relacionada a supostas divindades, como por exemplo o poder de cura de orações, tudo o que encontramos aponta apenas para o mundo natural como explicação. No caso do poder de cura das orações, temos artigos científicos demonstrando que não passa de efeito nocebo. E se você não sabe o que é efeito nocebo, aqui no canal eu já tenho um vídeo tratando desse assunto. Eu deixo o artigo científico tratando disso na descrição. Além do problema da ausência de evidências e de tais alegações contrariarem o que sabemos sobre o mundo natural, ainda existem diversos paradoxos inerentes a alegações de existência de deuses. Alguns exemplos desses paradoxos são o problema do mal e o problema da onipotência. Ou seja, se vamos tratar de algo que claramente é ficção como uma possibilidade real, então é justo termos algo para contrabalancear. Se o autor da pergunta insere sem corroboração a existência de uma divindade, então eu posso inserir a manopla do infinito em minha posse da mesma forma. E a manopla do infinito é uma alegação menos fantástica que qualquer divindade teísta, pelo simples fato de ser um objeto inanimado. E ao final mencionarei a comparação de forças de acordo com os quadrinhos, pois são nesses que temos as informações necessárias de ambas as partes. O que eu faria nesse caso com a manopla do infinito para arrumar os problemas causados por tais divindades? Eu irei me focar mais no deus das religiões abraâmicas, pois são as alegações relacionadas a este que causaram e ainda causam mais problemas durante toda a história da humanidade. E vamos tentar resolver a situação usando um mínimo de intervenções, evitando assim criar paradoxos, o que é bem mais racional do que a forma como qualquer alegação de divindade ocorre. Primeiro vamos colocar algumas
alguns critérios sobre o que eu poderia fazer. Como simplesmente apagar a divindade da existência anularia o cenário proposto, minha primeira medida seria tornar tal divindade tão útil quanto alegações deístas. Ou seja, eu estou me limitando a não poder eliminar da existência tal divindade, para não anular a pergunta. E sem a capacidade de exercer qualquer efeito no universo, ou mesmo sequer saber da existência deste, não há diferença entre uma alegação teísta de divindade e uma alegação deísta. E olha que vou ser bonzinho com essa divindade teísta, pois em algumas variações de deísmo, tal ser sequer teria consciência. E aí entramos numa outra regrinha que eu vou usar para me limitar também, pois lobotomizar tal divindade teísta também me soaria, de certa forma, como anulando o cenário proposto pela pergunta. A primeira medida é isolar tal divindade do universo, impedir que esta tenha qualquer efeito no universo, ou mesmo que ela saiba da existência do universo, ou seja, capaz de adquirir conhecimento sobre ou observar de qualquer forma. A segunda ação seria reescrever os dogmas e livros sagrados das religiões. Vamos às alterações. Remover todas as passagens dos livrinhos mágicos teístas que façam apologia ou comando divino para cometer escravidão, misoginia, preconceito, intolerância, discurso de ódio, genocídio, abuso de indefesos e qualquer outra alegação ou apologia ou comando divino para qualquer coisa similar a isto. E deixaria claro que tais atos são condenáveis. Então removeria todos os milagres, curas miraculosas e outras alegações sobrenaturais. No lugar destas, colocaria conhecimentos básicos de ciência, como por exemplo, que ferver água e manter higiene promovem uma melhoria das condições de saúde da população. Não preciso explicar o porquê, né? Removeria os códigos de conduta destas religiões e substituiria estes por empatia, comportamentos pró-sociais e racionalidade. Quero deixar claro que estas medidas que eu tomei sequer precisariam de todas as joias da manopla do infinito. Muito provavelmente eu poderia fazer tudo o que propus com no máximo 4 destas joias, lembrando que o número total de joias é 6 na manopla. Agora pergunto a vocês, será que eu esqueci de algo? Quais são as suas opiniões sobre as medidas que tomei? Vocês fariam alguma coisa diferente? Agora eu deixo um alerta de conteúdo altamente nerd. Se você que está assistindo não está preparado para algo tão maravilhoso, fantástico, pare o vídeo por aqui. Aqueles que escolheram parar, nos vemos no próximo vídeo. E acho que já dei tempo bastante. Então, para aqueles que estejam dispostos a continuar com o conteúdo nerd e tenham dúvidas sobre a escala das capacidades da manopla do infinito e de divindades cultuadas na história humana, incluindo a divindade sociopata abraâmica, sobre a manopla do infinito nos quadrinhos, esta é muito mais poderosa do que foi mostrada nos filmes, pois a quantidade de heróis e outras forças ao lado dos heróis para se opor ao Thanos com os quadrinhos era em uma escala muito maior. Então, se você colocar a manopla dos quadrinhos nos filmes, os filmes teriam 5 minutos de duração, nem isso, teriam segundos, e mais a batalha duraria segundos e o Thanos basicamente teria mais alguns minutos fazendo algum monólogo e o filme acabaria. Desde que ele completou a manopla, enfim. Não haveria qualquer chance de resistência por parte dos heróis. A escolha dos quadrinhos como fonte também se faz necessária, pois os filmes não tratam de estabelecer de forma alguma o nível de poder dos deuses. Eu estarei deixando algumas imagens de quadrinho na tela, tratando desde as divindades,
da manopla e também do One Above All, que é algo acima da manopla e também das divindades, deixando claro quem é o One Above All, para não haver confusão. E as imagens dos quadrinhos foram alteradas para evitar problemas com direitos autorais. Nos quadrinhos, a Manopla do Infinito é capaz de sobrepujar a entidade chamada Eternidade, que é a soma de tudo que existe no universo, incluindo outras dimensões associadas àquele universo. Aí temos paraísos, infernos, os reinos de cada um dos deuses, enfim, tudo que existe é a eternidade. E esta é uma das entidades mais poderosas em cada um dos universos da Marvel, estando abaixo apenas de entidades multiuniversais como o One Above All, que é a representação dos artistas da Marvel. Em uma das vezes que o One Above All é retratado nos quadrinhos da Marvel, e é poucas vezes que isso acontece, ele é retratado como Jack Kirby, um dos artistas mais conhecidos da Marvel, responsável pela criação de vários dos heróis que a gente vê na tela hoje. O One Above All foi retratado como sendo o Jack Kirby. Outra entidade que estaria acima do poder da manopla e do poder da eternidade, mas estaria abaixo do One Above All, é o Living Tribunal, que existe para manter o equilíbrio entre os diversos universos no multiverso. Nenhum universo pode ser melhor ou pior que outro, todos devem existir em um relativo equilíbrio médio. Vale lembrar que nos quadrinhos o Living Tribunal só impediu o uso da manopla quando esta foi usada para violar esse equilíbrio. Quando um outro personagem que não foi o Thanos, eu não vou mencionar quem é para evitar spoilers de possíveis coisas futuras nos filmes, mas este personagem tentou, em vez de tomar o lugar da eternidade, que era o objetivo do Thanos, para alcançar a meta dele lá, que eu não vou entrar em qual seria esta, que é relativamente diferente nos quadrinhos e nos filmes. Nos filmes os objetivos dele são um pouco menos fantásticos. Enfim, mas esse outro personagem que estava com a manopla, ele tentou ser uma outra entidade do universo equivalente à eternidade, mas sem substituir a mesma. Então seria como se tivesse duas eternidades dentro de um mesmo universo, e aí o Tribunal Vivo, o Living Tribunal, falou, não, isso aí viola o equilíbrio, então não pode fazer isso, e removeu a manopla aí no caso. Nada do que fiz, do que eu aleguei que eu faria, né, com a manopla, sequer chega perto da escala de como ela foi usada nos quadrinhos ou mesmo nos filmes. As coisas que eu mencionei que eu faria não precisariam de mais do que 4 das 6 joias do infinito. Nos quadrinhos, os deuses de panteões cultuados pela humanidade, desde o deus abraâmico, Zeus, Odin, etc., formam um grupo chamado Sky Fathers, que em português seria os Pais Celestiais, os Pais Divinos ou alguma coisa do tipo. Eu não me lembro como é que foi traduzido isso para português e já faz muitos anos que eu não leio um gibi em português. E para sabermos o nível de poder destes deuses, precisamos dar uma olhada no confronto do mais poderoso destes, que é Odin, usando a Destroyer Armor, as energias de todos os outros deuses de Asgard, em um confronto com seres que já apareceram nos filmes da Marvel, que são os Celestials. Em português, os Celestiais. São os alienígenas gigantes que aparecem nos Guardiões da Galáxia, enfim. Eu permanecerei usando os nomes em inglês para evitar confusões pela similaridade dos nomes em português. Pais Celestiais e Celestiais. Em inglês fica Sky Fathers e
Celestials. A diferença é mais clara, assim evitamos confusões. Para deixar claro, os Celestials são apenas alienígenas com acesso a uma tecnologia extremamente avançada. Nos quadrinhos, os Celestials fizeram e fazem experiências em diversos planetas por todo o universo, e isso inclui a Terra, e de tempos em tempos eles voltam para avaliar a experiência. Se esta for considerada um fracasso, então a vida em tal planeta é extinta, e é o que acontece na maioria dos casos nos quadrinhos. Em uma das vezes que os Celestiais vieram à Terra, os Skyfathers se reuniram por temerem a possível destruição da humanidade e usaram suas melhores armas para impedir a vinda dos Celestials. Vale lembrar que, mais uma vez, Odin é o mais poderoso de todos os Skyfathers na Marvel, sem usar qualquer artifício. Ele, por si mesmo, é mais forte que todos os demais, sendo seguido por Zeus. E aí temos os outros deuses em uma escala que não é muito clara. E mesmo Odin usando todo e qualquer recurso que ele podia adquirir, ele não resistiu por mais do que alguns segundos ao ataque dos Celestials. Isso pode ser visto nas imagens que eu deixei na tela, nos dois quadrinhos no topo direito da tela. Eu esqueci de mencionar, mas a imagem do One Above All como Jack Kirby é o quadrinho que está do lado da pergunta no topo da tela, no meio, né, no centro do topo. Né? A tentativa de impedir os Celestiais foi um massacre rápido e sem qualquer chance para os deuses. Para resumir, os Celestiais vieram e continuam vindo na Terra do universo Marvel principal, que é chamado de Earth 616 ou Terra 616, sempre que eles desejam. Cada realidade alternativa da Marvel é chamada por Terra número alguma coisa, tá? Ou Earth número alguma coisa em inglês. Agora, com relação aos Celestials, para a gente ter uma ideia da escala do poder destes em relação à manopla do infinito, os Celestials, junto com as outras entidades cósmicas da Marvel, que são mais poderosas que os próprios Celestials, essas entidades cósmicas são conceitos básicos da realidade, como eternidade, infinito, ordem, caos e por aí vai. Todo esse grupo, que são os seres mais poderosos daquele universo na Marvel, foram derrotados pelo poder da manopla em um instante. A batalha sequer foi mostrada. Em um instante, em um painel, esses seres chegam para enfrentar o Thanos. No painel seguinte, eles estão completamente imobilizados sobre o poder do Thanos. E é essa a imagem que vocês podem ver no canto direito inferior da tela. Ou seja, não há oposição possível por parte de qualquer divindade ao poder da manopla, pois as divindades sequer se comparam aos Celestials, e os Celestials, junto com os seres ainda mais poderosos que eles, não se comparam ao poder da manopla. Pessoal, eu não sei se vocês conseguem escutar, mas começou uma chuva forte agora, então se o barulho da chuva aparecer na gravação, me desculpem, mas já estamos no final. Isso é tudo que eu tinha para falar a respeito nesse momento, tanto do ponto de vista da pergunta, da minha resposta, da reflexão sobre a pergunta, quanto sobre deixar claro a escala das forças envolvidas. Para aqueles que possam ter interesse em me ver tratando de conteúdo nerd, isso em breve será possível em um outro canal que ainda não existe, mas está sendo planejado onde estarei junto com um amigo. E ainda estamos pensando sobre os assuntos que iremos abordar e como iremos fazer isso. Então eu não posso dizer muito mais do que isso. Não temos ainda nenhuma data. Assim que for lançado, eu avisarei vocês. Então, agora tudo que resta é me despedir como sempre. Vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde.
As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!